Buenas! Nessa sessão a gente vai falar do custo anual equivalente, ou custo anualizado equivalente, ou valor anual equivalente, que é uma técnica usada para comparar projetos que têm vidas diferentes, que têm prazos de vencimento diferentes. Isso é muito importante porque quando a gente compara dois projetos que têm prazos diferentes, o que acontece? Normalmente, aquele projeto que dura mais acaba sendo ou beneficiado porque tem mais entradas de caixa, gera mais dinheiro, ou o contrário, ele pode ser até mais prejudicado porque ele, como tem uma vida maior, ele tem mais gastos que o outro que está sendo comparado, que tem um prazo ou uma vida menor. Então, a gente precisa fazer algum ajuste. A primeira coisa, só para lembrar, a gente nunca pode comparar projetos de portes diferentes, ou não pode colocar na mesma cesta projetos de portes diferentes. Até porque os riscos envolvidos são diferentes, a dificuldade de captar dinheiro para fazer o projeto é diferente, a mobilização dentro da empresa é diferente, e até alguns efeitos que acontecem. Então, por exemplo, projetos de porte menor costumam ter taxas de retorno maior, até pela simplicidade que eles têm, menos gastos e assim por diante. Então, se você comparar de maneira relativa, você acaba escolhendo projetos menores e deixa de ganhar muito dinheiro fazendo os projetos maiores, que podem ser mais interessantes e até menos arriscados que esses outros projetos. Então, a gente primeiro tem que pegar e separar projetos de portes similares, e se tiver projetos aí que têm vidas diferentes, aí a gente tem que fazer um ajuste, e uma das possibilidades é repetir os projetos até que eles tenham o mesmo prazo. Então, você parte da premissa que a gente consegue refazer esses projetos quando eles acabam, cada um deles até a quantidade de repetições de um projeto e de outro ser igual no total, na soma dos prazos das repetições, ou usa essa técnica do custo anual equivalente que a gente vai ver, que é bastante simples e fácil de ser entendida. Muito bom, então vamos discutir a técnica. O custo anual equivalente, para a gente analisar, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é justamente calcular o nosso bom e velho VPL. Então, o primeiro passo é a gente calcula o VPL de cada projeto da maneira tradicional, sem mudar absolutamente nada que a gente já conhece. Depois de fazer o cálculo desse VPL, a ideia é anualizar. Então, o segundo passo, anualizar. E, na verdade, a gente fala custo anual equivalente ou anualizado, mas, na verdade, você pode usar o prazo que você quiser. Então, você pode mensalizar, você pode trimestralizar, semestralizar. Até porque, para a técnica, ela vai olhar, na verdade, o número de períodos. Então, N indica número de períodos. Se é ano, mês e tal, para ele é indiferente. Então, e resolveram chamar de custo anual equivalente, mas assim, ou valor anual equivalente. Sem problema. Então, a gente vai anualizar ou mensalizar, algo do tipo. O VPL, considerando, e isso é importante, o prazo e taxa de retorno, ou taxa mínima de atratividade, do projeto. Do projeto ou de cada projeto, tá ok? Essa taxa e essa TMA, até para reforçar, elas são do próprio VPL aqui que a gente calculou. Então, elas já foram usadas aqui no VPL, então, nessa informação.
e não pode mudar. Se vocês mudarem na hora do cálculo essas informações, você vai perder a característica do projeto e a comparação vai por água abaixo. Como que a gente vai fazer? Essa anualização é o que a gente vai chamar do CAE, custo anual equivalente, ou VAE, valor anual equivalente, ou anualizado, como quiserem. Um jeito de calcular é justamente, a gente pode usar a fórmula, então, custo anual equivalente, o CAE vai ser o VPL que a gente calculou. Então, pega aqui o VPL calculado e divide por aqui, usando a fórmula 1 sobre a TMA do projeto, menos 1 sobre a TMA vezes 1 mais, aumentar aqui, 1 mais a TMA, taxa mínima de atratividade, elevado a N, que é o prazo do projeto, o quanto ele dura a vida dele. Ok? Então tá aí. Essa é a fórmula que a gente pode usar. Lembrando que o VPL aqui é dinheiro, a taxa é o percentual, o N é prazo, o CAE vai ser também parcelas de dinheiro. Outra forma de calcular isso daqui, o CAE, é fazendo o seguinte: a gente pode usar aqui também a função PGTO do Excel. Então a gente pode pegar aqui o Excel ou o Google Sheet, como quiserem, um ou outro. Se o Excel tiver em inglês, vai chamar PMT. Se vocês estiverem usando uma calculadora como HP12C, beleza, funciona da mesma maneira. O que vocês vão colocar aqui é justamente o VPL, desculpe, o primeiro parâmetro aqui que a gente coloca na função PGTO é a taxa mínima de atratividade. Então, está aqui. O segundo parâmetro que a gente vai colocar aqui é o número de períodos do projeto. O terceiro parâmetro é justamente o VPL. E aí, antes de colocar o VPL, vou colocar o seguinte. Essa função, ela acaba invertendo o sinal. É uma coisa, um padrãozinho aqui que o Excel adotou para essa função. Essa função, ela veio, na verdade, da HP12C, com o nome que era, assim, originalmente PMT. Então, ele parte o seguinte, se eu coloco aqui um valor presente negativo, o PGTO, ele é positivo. Se o nosso VPL é negativo, eu quero que o PGTO seja negativo também. Então, eu tenho que inverter o sinal aqui, do VPL. E aí, a função PGTO vai sair calculada da maneira correta, com o mesmo sinal que deveria aqui do VPL. Tá ok? Esse é um pequeno truquezinho, uma bobagemzinha. Quem quiser não precisa colocar o sinal de menos aqui, mas tem que lembrar o seguinte, a função PMT ou PGTO faz essa inversão de sinal. Então, se o VPL é negativo, quando eu jogo aqui sem esse ajuste do sinal aqui, quando eu jogo na função PGTO ou PMT, ele vai sair com sinal positivo. Então, para sair em linha com o mesmo sinal, eu ponho esse sinal negativo, que ele inverte e fica bonitinho. Usando assim pela fórmula ou dessa maneira, funciona a mesma coisa. Aliás, essa fórmula aqui, só de curiosidade, é a fórmula para calcular parcelas ou pagamentos uniformes, tá ok? Então, ela vai calcular pagamentos uniformes durante N períodos. Então, isso daqui são N parcelas iguais a partir
de um capital igual a VPL. É isso que ela faz, basicamente. Então, ela calcula, transforma em parcelas, é uma matemática financeira básica. Pronto, é isso daqui. O método do custo anual equivalente é esse daqui, é transformar um valor, um VPL hoje, em uma série de parcelas. O terceiro passo é comparar os custos anuais equivalentes, ou valores anuais equivalentes, dos projetos. E aí eu posso comparar diretamente. Funciona se os projetos tiverem prazos iguais, funciona se os projetos tiverem prazos diferentes. O importante é que sejam de projetos de portes similares, tá ok? E a gente não precisa ficar repetindo os cálculos ou repetindo os projetos por vários períodos. Então, esse aqui é o método CAE, o custo anual equivalente, então, aqui de cada projeto analisado, ou em análise. Pronto. Então, está aqui. Esse é o método do nosso CAE. Vamos ver isso daqui lá no Excel? Então, vou fazer aqui com vocês. Eu já abri aqui o Excel, coloquei aqui dois projetos, o projeto longo e o projeto curto. O projeto longo tem investimento de 20, o de curto de 15. Aí o projeto longo tem gastos anuais de 4, o curto de 6. E eles têm vidas úteis diferentes, 10 e 5. O que eu vou fazer agora aqui? Então, vou pegar primeiro os valores. Então, montar aqui, ó, a planilha os fluxos, investimento de 20. Esse aqui tem investimento de 15. Como são custos, são saídas de caixa aqui, eu vou travar. E eles são, o projeto longo tem 10 períodos. O projeto curto tem 5 gastos anuais de 6. Então, vou colocar 5 aqui. E aí, eu vou... Só para ninguém ficar assustado, eu já coloquei aqui na planilha uma fórmula que vai tomar para a gente a decisão. Ou seja, já tem aí esse C que vai fazer o seguinte, ele tem só um truquezinho, ó, se a célula estiver vazia, deixa coloca um espaço em branco, quer dizer, fica quieto. E o segundo C aqui está testando, ó, se o VPL do longo for maior que o do curto, diz que quem ganhou foi o longo, se não, diz que quem ganhou foi o curto. Tá bom? Então, só para ninguém ficar assustado, conforme eu calculo os VPLs, ele vai tomar a decisão aqui. E aí eu vou calcular o VPL. Então, uso a função VPL, o primeiro parâmetro é a taxa mínima de atratividade. A função VPL, eu não coloco do Excel, eu começo da data 1 e vou até a data final, e fora da fórmula eu tiro aqui o investimento inicial. Então, o VPL do longo dá menos 44,58, faço a mesma coisa aqui para o projeto curto. Eu vou marcar todos os períodos aqui. Como tem as células vazias ele não vai calcular, ele ignora. Então, não atrapalha em nada. Então, está aqui. Se vocês olharem aí, vocês vão ver o seguinte, olha, primeiro, esses dois projetos são dois projetos de gastos. Então, só tem saída de caixa. Eu quero aquele projeto, então, que vai gastar menos. Trazendo tudo a valor presente, a beleza do valor presente é que eu pego um monte de fluxos de caixa espalhados no tempo e trago para hoje e eu posso comparar. Então, eu posso falar, por exemplo, no caso do projeto longo, eu posso dizer que eu estou indiferente entre gastar 44,58 hoje para ter todo o projeto ou gastar 20 hoje e 4 a cada ano por 10 anos. É a mesma coisa, tá ok? Considerando que eu tenho uma taxa de rentabilidade de 10%. Se vocês olharem aí, o que acontece? A decisão, para quem olha, fala assim, vou escolher o projeto curto, que está gastando menos, 37,74. Só que isso está errado, porque o projeto curto está gastando menos, por quê?
porque ele simplesmente está durando menos tempo. Então, uma da estratégia é justamente fazer o quê? Pego, depois que eu posso pegar e repetir esse projeto aqui, e aí eu posso comparar. Ó. Então, por exemplo, aqui, faço de novo o projeto curto, e gasto aqui mais 6 aqui durante 5 anos. Tá ok? O que acontece aqui? Então, vejo que o projeto curto, eu estou gastando... eu fiz certinho. O projeto curto, ele gasta, na verdade, mais. Tá ok? Porque eu tenho que fazer ele 2 vezes e tem outros gastos para comparar, para estar no mesmo período, assim, mesma quantidade de anos, ou seja, mesma vida útil. Tá joia? Então, eu não posso comparar como eu estava comparando antes. Então, eu vou voltar aqui, como estava antes, e agora eu vou calcular o CAE. Então, vou calcular o CAE de cada um dos projetos. Então, vou colocar aqui, ó, projetos, projeto longo e o projeto curto. O CAE, como que eu vou calcular? Uso a função PGTO, informo a taxa do projeto longo, estou olhando o projeto longo, a taxa é 10%. O número de períodos é 10 anos, que é o período do projeto longo. E aí eu vou pegar o VPL, e lembra que eu vou inverter o sinal aqui, porque eu quero que o CAE seja também negativo. Então, está aqui, menos 44,58. Pronto, o CAE deu menos 7,25. No projeto curto, eu vou fazer a mesma coisa. Calculo a parcela, então eu vou usando a taxa mínima de atratividade do projeto curto, o prazo do projeto curto e o VPL do projeto curto. Mas o VPL original, não aquele que eu tinha transformado antes. Então está aqui. Este é o CAE de cada um desses 2 projetos. Vou dar uma formatadinha aqui para ficar bonito. E aí, eu posso colocar os 2 projetos aqui. O CAE, o que ele faz? Ele vai transformar o custo anual equivalente, vai transformar aquele VPL da data zero em um monte de parcelas. Então, na data zero, não vai ter nada. Coloco um 0 para os 2 projetos. E aqui para o projeto longo, eu vou repetir. Ó. Pego aqui, vou repetir. Antes, só uma coisa. Como que é a decisão aqui nesse caso? A decisão, eu quero o projeto que gasta menos. Qual dos 2 projetos gasta menos? Então, se o longo gasta menos, tá certo? Que o curto, eu vou fazer o projeto longo, senão eu vou fazer o projeto curto. Se o projeto longo gasta menos ou se o VPL é maior. Então, está aqui a decisão é fazer o projeto longo. Esta é a decisão. Então, na verdade, aqui, só para retomar, o trabalho já acabou. Já tomamos a decisão, que é fazer o projeto longo, porque é o que gasta menos usando aqui o CAE. E agora eu vou mostrar que o CAE vai chegar no mesmo resultado que a gente chegava antes. Então, ó, vou pegar o projeto longo e vou colocar aqui por 10 anos, usando o CAE dele. Vou pegar o custo anual equivalente do projeto curto e vou dividir aqui, espalhá-lo por 5 anos. Se eu calcular o VPL de cada um deles, olha o que acontece. Informo a taxa, e aí informo os períodos da data 1 até a data final. E aqui faço igual. E aí veja o seguinte, ó, cheguei no mesmo resultado, cheguei no mesmo VPL para os 2 casos. Tá ok? Usando o CAE. Então, por quê? O que o CAE fez? Simplesmente ele pegou o VPL
que é um valor da data zero, e transformou em parcelas anuais, considerando o valor do dinheiro no tempo. Então tinha que dar igual, porque se eu pegar todos esses valores aqui que a gente espalhou, trazendo o valor presente, tem que dar aquilo original. Só que quando eu faço dessa forma, o que eu faço? Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes. Tenho que repetir aqui os valores. E olha o que acontece se eu repetir os valores. Chego no mesmo 61,18, que seria equivalente ao quê? Investir de novo no projeto curto aqui no 5º ano e ter mais esses gastos dele. Então, chego no mesmo resultado. Só ficou aqui diferente porque aqui tem um truque. Eu vou colocar o VPL. Deixa eu mudar. Eu mudei o projeto original, por isso que o VPL deu diferente. Aqui para ficar igual. Deixa eu fazer direitinho a fórmula aqui, que aí a gente chega no mesmo resultado. Pronto, só aceito a correção. Tá aqui. Voltou aquele. Só fiz um ajuste. Como eu mexi aqui nessa coluna, eu perdi o projeto original. Então, refiz aqui o projeto original dentro da fórmula, para justamente, foi um truquezinho que eu fiz aqui na mão, para não perder a informação do CAE. Então tá aqui, ó, mesma compatibilidade, funciona igualzinho. Muito bom, pessoal, espero ter entendido o que é o CAE, o VAE, o valor anual equivalente, ou anualizado equivalente, que é muito útil para comparar projetos com vidas diferentes. Então, ao invés de ficar repetindo o fluxo de caixa N vezes, ficar calculando, para repetir os números, a gente tem que calcular, às vezes, o mínimo múltiplo comum para saber quantas repetições de cada projeto. Então, o CAE resolve isso, compara os projetos diferentes, inclusive já tem até ideia de quanto aquele VPL ser equivalente ao ano. Tá bom? Até mais!